Há uma linda melodia cristã contemporânea intitulada Mary, Did You Know? Maria, você sabia? Da autoria de Mark Lowry e Buddy Green. O poema é belíssimo e resume a extraordinária história do Deus que se tornou bebê. O poema diz assim: Maria, você sabia que seu filho irá um dia andar sobre a água? Maria, você sabia que seu filho vai salvar nossos filhos e filhas? Você sabia que seu filho veio para lhe fazer nova? Essa criança que você deu à luz, em breve vai libertar você. Maria, você sabia que seu filho vai dar visão aos cegos? Maria, você sabia que seu filho vai acalmar uma tempestade com sua própria mão? Você sabia que seu filho caminhou onde anjos pisaram? Quando você beija o seu bebê, você beija o rosto de Deus. Maria, você sabia? E o poema continua: os cegos verão, os surdos ouvirão e os mortos viverão novamente. O coxo saltará, o mudo vai falar os louvores ao Cordeiro. Maria, você sabia que seu filho é o Senhor de toda a criação? Maria, você sabia que seu filho irá um dia governar as nações? Você sabia que seu filho é o Cordeiro perfeito dos céus? Esta criança adormecida, que você está assegurando, é o grande Eu Sou. Lindo poema, não é verdade? Jesus Cristo foi um bebê, claro, foi um bebê, mas definitivamente ele não era como os demais. E afinal, quem é Jesus Cristo? A melhor maneira de conhecer e compreender Jesus Cristo é lendo a Bíblia, os 4 evangelhos da Palavra de Deus. Aqui na Palavra de Deus, podemos ter um vislumbre da pessoa e também da missão do Deus Filho. Comecemos por Mateus. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus Cristo como o Messias, o Salvador que Deus havia prometido enviar ao mundo e que finalmente enviou ao mundo para nos salvar. O Evangelho de Marcos anuncia a boa nova a respeito de Jesus Cristo, dando atenção especial à sua atividade constante e à sua autoridade. O reino de Deus é um tema constante no livro de Marcos. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, apresenta Jesus Cristo como Salvador de toda a humanidade e não somente como o Messias prometido por Deus a Israel. Em Lucas, Cristo é Salvador de todos. No Evangelho de João, Jesus Cristo é apresentado como a Palavra de Deus que existiu desde a eternidade com Deus e que se fez um ser. Em João, Jesus Cristo é o Deus do Antigo Testamento. Falemos um pouco agora da pessoa de Jesus Cristo enquanto divino e humano. Ao lermos a Palavra de Deus, observamos claramente que Jesus era uma pessoa especial. Nunca existiu e nunca existirá outra pessoa igual a ele. A palavra grega monogenes, unigênito, aplicada a Cristo no Novo Testamento, mostra que ele era único de sua espécie. Por quê? Porque além de não ter pecado e ser o Salvador, Cristo era ao mesmo tempo divino e humano, ou seja, 100% Deus e 100% ser humano, homem. É difícil explicar como o Deus infinito e o ser humano finito puderam se unir em uma só pessoa. Mas após muita discussão, muito estudo, os principais teólogos cristãos chegaram a um certo consenso no século V. E o consenso específico era este: Cristo é uma pessoa com 2 naturezas, uma totalmente divina e outra totalmente humana, as quais não devem ser confundidas e não devem ser separadas. A verdade, amigos, é que só no céu o mistério será plenamente esclarecido. Falemos um pouquinho agora da divindade de Cristo. A respeito da divindade de Jesus Cristo, alguns aspectos aparecem claramente na Bíblia. Por exemplo, Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Ele é onipotente, é onipresente, é imutável,
é autoexistente, é santo, misericordioso, amorável e eterno. Além disso, Jesus exerce os mesmos poderes de Deus. Cristo é identificado na Bíblia como Criador e como sustentador do universo. Ele é a fonte da vida e é o juiz do mundo. Ele perdoou pecados, coisa que só Deus pode fazer. Além disso, Jesus Cristo foi reconhecido como divino. Ele estava com Deus e era Deus, diz João capítulo 1, versículo 1. Além do mais, Jesus Cristo é descrito como divino. Em várias passagens, ele é apresentado indiretamente em igualdade com o Pai e o Espírito Santo. Por exemplo, no batismo, na bênção apostólica e também na apresentação dos dons espirituais. Além disso, podemos dizer que Jesus é adorado como Deus. Os anjos deveriam adorá-lo, os discípulos o adoraram e ele aceitou a adoração que recebeu. Falemos um pouco agora da humanidade de Cristo. A respeito da humanidade de Jesus Cristo, podemos destacar alguns aspectos importantes. Por exemplo, Jesus nasceu como ser humano e, embora Jesus fosse singular por ter sido gerado pelo Espírito Santo, ele era filho de Maria. Ele também era descendente do patriarca Abraão e do rei Davi. O outro aspecto importante sobre a humanidade de Cristo é que ele cresceu como ser humano. A Bíblia diz que Jesus crescia no corpo e em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Isso está registrado em Lucas 2, versículo 52. Além do mais, Jesus foi identificado como homem. Jesus usou o título Filho do Homem 77 vezes ao falar de si mesmo. João Batista, Pedro e Paulo se referiram a Cristo como homem e o povo o via como homem, como ser humano. Além do mais, amigos, Jesus Cristo tinha características humanas. Ele sentiu fome, sentiu sede, ele se cansou, teve dó, ficou triste, ele chorou, ele sofreu e finalmente ele morreu. A verdade é que Jesus Cristo tinha uma personalidade impactante. O Mestre Jesus Cristo, um carpinteiro, sem jamais ter deixado registrada uma palavra sequer, sem jamais ter produzido um artigo, pesquisa, monografia, livro, impactou a humanidade de um jeito realmente impressionante. Como nos lembra o Dr. James Kennedy, com 12 discípulos, Jesus Cristo exerceu influência civilizatória que dura até hoje. Ele escreve: ele nasceu em um vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição, nunca teve uma família ou uma casa. Não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder. Jesus não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos de idade quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, que eram suas únicas propriedades neste mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. 20 séculos se passaram e hoje Cristo é a figura central da raça humana. Querido amigo e amiga, é irrefutável que a vida do jovem Galileu causou grande impacto em sua época e ainda em nossa época. E o mais espetacular, fez tudo isso até os 33 anos de idade apenas. Realmente, isso é extraordinário.
Concluo esta reflexão com as sábias palavras do escritor J.M. Price. Escrevendo a respeito do Mestre Jesus, o autor registra o seguinte: sei perfeitamente o que digo quando afirmo que, reunindo-se todos os exércitos já organizados e todas as armadas já construídas, e a todos os parlamentos já convocados, e a todos quanto reinaram neste mundo, é certo que todos juntos não conseguiram afetar e influenciar a vida humana sobre a face da terra, como esta solitária personalidade o fez. Querido amigo e querida amiga, neste Natal, celebre o Jesus Cristo divino humano, que nasceu como bebê, viveu entre nós fazendo o bem, morreu em nosso lugar, ressuscitou e intercede por nós, e em breve virá nos buscar. Amém.